Bom, vamos lá, tudo bem, pessoal? Então, hoje estou gravando a aula 2 da Física 1. Né? O assunto de hoje é a notação científica. Na aula passada, a gente conversou um pouco, né, sobre um primeiro tema aí da física, que são as grandezas físicas. Nós conhecemos algumas grandezas físicas e nos nossos exercícios a gente estava fazendo conversões, né? Transformando, modificando a unidade de medida da grandeza. Eu acho que vocês perceberam, né, que em algumas situações, ao fazer a mudança na unidade de medida, os números se tornam muito grandes ou muito pequenos. Números que são muito grandes ou muito pequenos, eles dificultam, né, o trabalho, tanto de notação, de escrever os números, né, quanto de cálculo, né, principalmente de cálculo. Né. Fazer conta com números muito grandes ou muito pequenos exige mais trabalho, né? Isso não interessa para a gente. Então, a ideia dessa aula é a gente conversar um pouquinho sobre esse instrumental matemático, chamado notação científica, que é muito utilizada dentro da física, né? É um assunto que talvez vocês já tenham visto em matemática, o professor de matemática do ensino fundamental costuma trabalhar esse tema, né? Em algum ano aí vocês devem ter visto isso, mas não é muito usado no ensino fundamental, né? E acaba ficando, às vezes a gente esquece, né? Como é que faz, e talvez alguns de vocês realmente não tenham visto. Então é bem legal que a gente tenha essa aulinha para conversar sobre isso. É um assunto bem curtinho, tá? Nós vamos fazer só nessa aula. Bom, vamos lá, vamos ver o que é isso aí. Notação científica. Então, a notação científica é o modo como ficou conhecida a técnica de escrever números reais muito pequenos ou muito grandes, né, por meio do uso de uma potência de base 10. Então, a ideia principal é a gente trocar a escrita do número, né, por extenso, aí, número, né, que é muito grande ou muito pequeno, trocar essa escrita por uma potência de 10 acompanhada de um numerinho. Né? Vamos ver como é que funciona isso daí. A ideia de usar a potência de base 10 é bem interessante, porque, vamos ver aqui, olha, a gente sabe que 10 elevado a zero é 1, né? Mas o 10 elevado à primeira potência é 10. O 10 elevado à segunda potência é 10 vezes 10, é 100. A gente percebe, então, se a gente continuar essa sequência, 10 à terceira é 1000, 10 à quarta é 1 acompanhado de 4 zeros, né? É 10.000. A gente vai perceber que toda vez que a gente muda esse expoente, né? Toda vez que esse expoente aumenta uma unidade, aumenta também esse número aqui em uma unidade. Né? No caso aqui, aumenta em zero. Né? Nessa forma que eu estou escrevendo, aumenta em zero. Então eu poderia pegar números desse tipo, né? Às vezes um número grande, por exemplo, esse 10.000, escrever ele de uma forma mais simples, escrever ele desse jeito, com uma potência de 10 elevado a 1, né? Uma potência de 10, com o 10 elevado a um determinado expoente. E percebam que esse expoente é, na verdade, a quantidade de zeros, né, que tem aqui. Então fica bem fácil fazer isso, né? Se eu tivesse um milhão, por exemplo, né? Olha aqui, ó, um número desse tipo. Bastaria pensar que se eu tenho 6 zeros, eu posso guardar esses 6 zeros aqui, ó, na potência. Né? Então, isso é a mesma coisa que isso. Essa é a primeira ideia importante. Então, a facilidade que a gente tem usando uma potência de 10 de escrever números desse tipo. Aí vocês podem pensar, professor, mas não é sempre que eu vou ter números, né, medidas feitas dessa forma, com 10, com 100, com 1000. Né? Mas às vezes eu posso escrever, por exemplo, a medida da velocidade da luz no Sistema Internacional de Unidades. Olha. Então, a velocidade da luz no Sistema Internacional, olha aqui, 300 milhões de metros por segundo. É um número bem chatinho de trabalhar. Se a gente tiver que fazer conta com esse número, né, nesse formato, daria muito trabalho para a gente, tanto para escrever como para fazer conta. Mas vejam, olha, esse número ele tem 3, 6, 8 zeros aqui. Então, pensando em usar essa potência de 10, poderia pensar assim, bom, basta eu esconder essas 8 casas aqui, né? Fechar essas 8 casas aqui e colocar no lugar uma potência de 10.
são 8 casas, então basta eu colocar um 8 aqui. Só que o problema é que esse 10 à oitava não é 300 milhões, isso aqui, né, é 100 milhões. Se eu fizer 10 à oitava, né, eu vou ter 1 acompanhado de 8 zeros, isso é 100 milhões. Mas o que falta então para virar 300 milhões? 100 milhões, se eu fizer vezes 3, ele vira 300 milhões. Então vejam que colocando um número para acompanhar a potência, eu posso ter agora a representação de números que não são mais 10, 100 mil, né, múltiplos, né, desse tipo. Então, vejam, no lugar desse 3, eu poderia usar qualquer número, né? Poderiam ser até números quebrados aqui, números decimais, 3,54, né, por exemplo. Então, essa é a ideia principal dessa aula, pessoal. Pegar números muito grandes assim, fazer eles ficarem desse jeito, né? Muito mais simples de serem escritos e também de se fazer conta com eles, tá bom? Mas a notação científica, ela exige algumas regrinhas, então vamos conversar sobre elas para a gente poder escrever certinho todos os números aí. Vamos lá? Opa, algumas coisas aqui que apagar. Bagunça aqui. Mas vamos dar uma olhadinha. Gente, um número em notação científica é, olha aqui o formatinho dele, ó. Todo número que eu tiver escrito em notação científica, para realmente estar em notação científica, ele tem que ter esse formatinho, ó. Ele tem que ter um numerinho aqui multiplicando a potência, e esse numerinho ele tem que ter essa característica aqui, ó. Ele tem que estar, olha, entre 1 e 10, sendo que pode ser o 1, mas não pode ser o 10. Quer dizer, tem que ser um número aqui inteiro. Desculpa, inteiro não. Tem que ser um número aqui maior, né? Tem que ser 1 ou maior que 1. Né? Ele pode ser quebrado também, mas ele não pode ser 10. Ele tem que ter uma única casa antes da vírgula. Tá? Inteira. Né? Então ele pode ser assim, ó, pode ser 1, alguma coisa, pode ser 1 inteiro só, 0, mas ele pode ser 1, alguma coisa, pode ser 2, alguma coisa, ele pode ser até 9, alguma coisa. Mas ele não pode chegar a 2 casas inteiras, tá vendo? Então ele tem que ter uma casa inteira acompanhado de casas decimais. Então esse A tem que ter esse formato aqui. E a potência de 10, né? Esse expoente aqui é um número muito importante, nós acabamos de ver, né? Porque ele vai mostrar para a gente aí o tamanho do número, né? Que a gente chama de ordem de grandeza ou estimativa, tá? A gente não vai falar muito sobre a ordem de grandeza, mas essa ideia de ordem de grandeza é bem interessante também, a gente fazer estimativas. Às vezes eu vejo alguma coisa e eu falo, nossa, como isso daí deve ser pesado, mas eu não tenho, sem uma balança, eu não tenho como saber exatamente, né? Mas se a gente puder, por exemplo, falar, ele deve ter aí uns 4.500 quilos, mais ou menos. Então, esse número, eu vou escrever na notação científica e ele vai ficar nesse formato. Nós já vamos ver a regrinha, mas olha, ele ficaria nesse formato assim, né? Veja uma coisa, olha, esse número aqui, ele vai mostrar para a gente a ordem de grandeza. Ele fala assim, é da ordem de 10 à terceira, de 1000 quilos, né, de milhares de quilos. Então, quando eu olho para coisa bem pesada, né, eu falo, ela é da ordem de milhares de quilos. Então eu poderia olhar para uma outra coisa e falar, não, essa daqui já é da ordem de centenas de quilos só, ou de dezenas, né? Mas essa daqui ela é bem pesada, na ordem de milhares de quilos. Então, veja, esse expoente ele indica para a gente a ordem de grandeza. Independente da medição exata, eu consigo ter uma estimativa, né, pelo expoente aqui, do quanto que pesa a coisa lá. Né? Ou uma distância, tempo, né, qualquer coisa desse tipo. Então, bem importante esse número também. Bom, esse aqui então é o nosso esqueminha aí para pensar na notação científica. Ela vai ter que ser sempre desse jeito, então, um número aqui inteiro diferente de 0, então 1, 2, 3, 9, coisa, vírgula, né? E aí eu posso quebrar ele, mas ele tem que ter um único número inteiro diferente de 0 e acompanhado de uma potência de 10. Agora vamos ver então como é que a gente faz para chegar
nesse formato a partir de medições. Imagine que esses números aqui são medições feitas de algumas coisas, por exemplo, de uma distância, né, um tamanho de alguma coisa, do tempo que levou para acontecer alguma coisa, né? Eu tenho essas medições e agora eu quero escrever na notação científica. Como é que eu vou fazer isso? A ideia, então, a nossa regra vai ser o seguinte: a gente vai movimentar casas com a vírgula, como a gente fez na aula anterior, naquelas escalas, né, de distância, de massa. Nós vamos fazer movimentos com a vírgula aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, o objetivo é fazer com que esse número fique compreendido entre 1 e 10, né, sem chegar no 10, né, tem que ser um único dígito inteiro, né. Então, veja, ó, 1857 tem 4 dígitos, tem que diminuir ele aqui. Se eu puxar a vírgula dele para cá, eu fico com 185,7, que ainda está muito grande, está maior que 10. Se eu puxar mais uma, eu vou ter 18,57, já está perto, mas ainda está maior que 10. E quando eu puxo a vírgula aqui, onde está o ponto, eu fico com 1,857. Isso daí é 1 e pouquinho. Então vejam que é, né, compreendido entre 1 e 10, é esse número que eu quero, né? Então eu vou fazer isso, vou colocar o número aqui do jeito que eu quero, 857, tá vendo? Só que para fazer isso eu tive que pegar a vírgula que estava aqui no final e movimentar 3 casas para a esquerda, né? Para ela chegar aqui, ó. E quando eu diminuo 3 casas aqui o número, eu vou pegar agora a potência de 10 e vou fazer o contrário. Então, se eu diminuir o número em 3 casas, eu coloco um expoente 3 aqui. Como se eu tivesse guardado as 3 casas que eu diminuí aqui no número, eu guardei aqui. De forma que se eu fizer essa continha, ó, 10 a terceira é 1000, se eu pegar esse 1000 e multiplicar por 1,857, eu volto nesse número aqui de novo. Bom, então essa aqui é só uma forma diferente de escrever o número. Em algumas situações, por exemplo nessa, né, nem parece que ficou mais simples, parece que ficou mais complicado, então às vezes nem interessa muito a gente fazer essa anotação. Mas imagine esse número muito maior, né? Então, quanto maior ele é, mais importante é a gente fazer essa anotação. Né? Vamos ver o segundo caso? Esse segundo caso aqui, esse segundo caso está ao contrário. O número está muito pequeno, né? Esse aqui era muito grande, esse aqui é muito pequeno. Então, ele é muito menor do que 1, e eu quero que ele fique entre 1 e 10. Então, eu preciso pegar essa vírgula e passar para frente aqui, ó, para a direita, até ele ficar um número compreendido entre 1 e 10. Se a vírgula vier para cá, ele ainda não está entre 1 e 10. Se ela vier para cá, ainda não, 0,9 é menor que 1. Mas se a vírgula chegar entre o 9 e o 5 aqui, aí o número vai virar 9,5. Isso é um número que interessa para mim, que está entre 1 e 10, né, que não chegou no 10, mas que é maior ou igual a 1. Então, é isso que eu preciso, que o número fique 9,5. Só que para que aconteça isso, eu tive que mexer quantas casas aqui? Olha, a vírgula estava aqui, 1, 2, 3 casas para a direita. Então agora eu vou colocar o 10 de novo. Só que se eu aumentei 3 casas aqui, eu preciso fazer o contrário aqui na potência. Então eu vou diminuir 3 casas na potência. Bom, esse número aqui, 9,5, 10 a menos 3, é só uma outra forma de escrever esse número aqui. Bem, 10 a menos 3 é 1 milésimo, só para vocês entenderem, ó. 9,5. O 10 a menos 3 é 1 sobre 1000. Esse é o 10 a menos 3. Se eu fizer a continha, 9,5 vezes 1 é 9,5. Dividido por 1000, ele vira de novo do jeito que ele estava lá. Bom? Então, eu só estou escrevendo de outra maneira só, mas é o mesmo número, tá bom? Vejam que ele ficou do mesmo formatinho do anterior. Um número compreendido entre 1 e 10 e acompanhado de uma potência de base 10. Né? Então, isso é uma notação científica. Olha, se eu tivesse deixado, por exemplo, assim, ó, 995 vezes 10, né? Se eu tivesse deixado 95, teria aumentado 4 casas, ficaria um menos 4 aqui. Isso daqui seria uma notação científica. Então, eu poderia dizer que isso daqui ainda é o número escrito em potência de 10, mas ele não está em notação científica, porque a regrinha manda que o número aqui seja entre 1 e 10, e esse 95 é muito maior que 10. Né? Então,
Isso aqui, ele é uma forma de escrever mais simples. Algumas vezes pode ser que eu use até uma forma, né, assim, desse tipo, para alguma situação, mas ele não é uma notação científica. Tá? Isso aqui não é notação científica. E isso daqui é notação científica. Vamos lá, continuando, ó, outro número bem pequenininho, vamos ter que andar com a vírgula para frente de novo. Eu vou movimentar a vírgula 1, 2, 3, 4 casas, para o número ficar 3,4, ó, número entre 1 e 10. Né? E aí, se eu aumentei 4 casas, eu tenho que diminuir 4 casas no expoente para compensar. Então, esse é o número escrito em notação científica. Se eu tivesse aumentado uma a mais, ficaria 34. 34 é mais que 10, estaria errado. Se eu tivesse aumentado uma a menos, né, ficaria 0,34, isso é menos do que 1, também estaria errado. Então, a única forma de deixar em notação científica é que essa vírgula chegue entre o 3 e o 4. Agora ele está entre 1 e 10, né, 3,4, então é notação científica. Tá bom? Esse último número é parecido com esse primeiro, né, um número grande. Vamos fazer também. Eu vou pegar a vírgula dele que está aqui no final, hein, pessoal? Quando o número é inteiro, né, quando não tem vírgula, então eu pego onde está. A vírgula está no final aqui. E vou ter que movimentar 1, 2, 3 casas para a esquerda, para que fique 2,345. Ó. Tudo bem? Então eu diminuo 3 casas, então eu aumento 3 casas aqui no expoente, né? Para que ele fique em notação científica. Bom, é isso que eu queria mostrar, mas vamos ver mais algumas aplicações. Ó. 2 aplicações aqui. Olha se eu tivesse que trabalhar com a massa da Terra, né? Uma medida aqui muito grande, né? A massa da Terra medida no sistema internacional, em quilogramas. E, então, uma forma melhor seria escrever em notação científica. Vamos lá? Esse número é um número inteiro, não tem vírgula, a vírgula dele está aqui no final. Então eu vou ter que movimentar essa vírgula, olha, até ela chegar aqui, ó, para ficar 5,97, que é o número entre 1 e 10. Né? Se eu trouxer até aqui vai ficar 59, é maior que 10. Se eu trouxer até aqui vai ficar 0,5, isso é menos do que 1. Então ela tem que chegar aqui entre o 5 e o 9. Já vou colocar aqui 5,97, né? A vírgula chegou aonde eu queria, mas para isso ela teve que andar, ó, ela estava aqui atrás, hein, pessoal? Teve que andar, olha, 3 casas, 6, 9, 12, 15, 18, 21 casas, 24 casas até chegar aqui, né? Então eu tive que diminuir 24 casas, então eu aumento 24 casas aqui e o número fica escrito dessa forma, tá vendo? Quilogramas, está escrito em notação científica. Veja que a ordem de grandeza da massa da Terra é de 10 a 24 quilogramas. Né? Muita coisa aí, 1.000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, sextilhão, né? 7 milhões aí de quilogramas, se fosse medir dessa forma em quilogramas, tá bom? A gente usa a notação para ficar mais simples, né? Tanto de falar como de escrever, tá bom? E vamos ver o segundo caso aqui, medida do raio médio de um átomo de hidrogênio. Então, agora uma medição muito pequena, né? E eu quero escrever na notação científica também. Vamos lá? Aqui não está no sistema internacional, está em milímetros, mas não tem problema. Vamos lá. Quero pegar essa vírgula e levar ela, então, até o número ficar entre 1 e 10. A vírgula deve passar do 5, tem que chegar aqui, ó, vai ficar 5,0 ou 5, né? Se a vírgula não passar dele, vai ficar 0,5, que é menos que 1. Não, né? Eu preciso de um número igual ou maior que 1 aqui, né? Então tem que ser 5. Então o número vai ficar 5 ou 5,0 vezes 10, né? E não está aparecendo aqui, não sei. Vezes 10, e aí quantas casas? Olha, eu tive que aumentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas, então eu vou diminuir 8 aqui, diminuo 8 aqui, e aí está escrito na notação científica, bom? Então aqui esse 5 ficou inteiro, né? Não precisei colocar vírgula, porque era vírgula 0, né? Não tinha mais nada depois, bom?
Deixa eu ver, eu acho que é isso que eu queria mostrar para vocês, né? Não sei se vocês vão ter alguma coisa diferente nos exercícios, mas de uma forma geral era isso. Queria que vocês percebessem, gente, nesses números escritos em notação, né? Que é muito fácil a gente perceber quando está na notação se o número é muito grande ou se ele é muito pequeno, né? Então, números muito grandes, eles vão ter expoente positivo aqui, ó, né? E números muito pequenos vão ter expoente negativo, né? Então é quase impossível a gente errar esse sinal do expoente, né? A gente aí pode até errar, mas se não prestar atenção, porque se a gente observar que o número era muito pequeno, com certeza, quando eu fizer a passagem para a anotação, eu vou perceber um número com um expoente negativo. E se eu observar que no começo o número era muito grande, então com certeza, né, o expoente vai ser positivo. Tá bom? Gostaria que vocês fizessem, né, todos os exercícios da aula 2. A aula está bem simples, tem pouquinho exercício, é mais a gente fixar mesmo esse mecanismo matemático aí, né? E na próxima aula a gente entra, então, já com a cinemática, com os primeiros conceitos, né? E a gente começa a falar mais da física, né? Nessas duas primeiras aulas a gente conversou mais sobre o instrumental matemático, né? Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado aí pela atenção, tá? E até a próxima aula. Deixa eu